telespectadores, filha ricas, filha falmai iha segmento da ruak ninian, ane sang introdus tiana, iha segmento da ruak ne, ita hakara coronamos candidato idane ninia posição, enquanto retan confiança si povo. Posição nebeato rola makuinsa, ligado ba iha declaração hus candidato balon que kuliah, enquanto retan fiar husi povo, atu dissolve parlamento. Ba candidato Dr. Martino Guzmão nian ita hakara katu ronamos husi posição Dr. Martino Rassi, enquanto retan confiança husi povo, será que amus ia hutu posição ainda que atu de dissolve parlamento neka, ou insa perspectiva Dr. Martino nian ligado ba iha funcionamento si parlamento ou governo da nenian. A minha posição é que desde o início há anti-dissolução do Parlamento Nacional. Em 2017 e 2018, quando era presidente Luolo dissolve o Parlamento Nacional novas eleições ao protesto barak. E também se agora halotamos ao a posição protesto. Porque dissolução do Parlamento Nacional implica buat barak, em vez de itakoko atu hadiah nação e dani itakoko estraga. Se presidente dan liuba maknya hau anti ona konababe dissolução do Parlamento, presidente firmamos minha dissolução do Parlamento Nacional hau protes na fatin. Porque dani princípio nebe matenek na insira diangkatak princípio justa hermenêutica. Também sama dissolve o parlamento ne label halo. Porque ihane quando o parlamento nacional monu ne presidente da república mos ia responsabilidade, membro do parlamento nacional mos ia responsabilidade, governo mos ia responsabilidade, inclui tribunal. Se ita sobo ida tolu selos mos habri klamet ngana. Nedun hamne posição ne Laos tamba sanana latula lima makau kualia mas timi cek di dia uluk luolo atu dissolve parlamento nacional mos protes. E agora hau protes na fatin porque idane dissolve parlamento nacional mos tamba det questão odi no vingança. Laos questão constitucional. Agora se eleição turmai mak candidato Ramos Horta manang, hanoin katak kampanye ulukon halo dissolve Parlamento Nacional ida problema psicológico, segundo problema moral, laos problema constitucional. Constituição é diakela, mas também ia questão psicológica na questão moral maklalos. Primeiro, ato dissolve o Parlamento Nacional itu tem que ser ia artigo 86F no artigo 100 artikel 86F ou artikel 100 ini kriteria ia ona primeiro ia ne kriteria ne ulu tem que ser de lei crise institucional grave. Agora define lá crise institucional grave né moço o insa how hakilar bebek dihan labele halo estado de emergência tamba se mono ba emergência de estado lá ia emai da makano indianga emano em kata kau kualine tamba larang moras lá how hare problema nem emai da hola causa sanana makhalai tu halai saya atu ajuda buat hirap ne Ramos Horta hari sang krisi lai atur hak mate ke metiau problema ne durante ne krisi grave institucional ne laku alia baku fila mesa ne hau protes makas hau hakerek makas até halotan movimento patriotismo constitucional atu defende ini tambah ami iha liurne ami tengser kualia tuir akademiko nian halo movimento patriotismo constitucional significa se lautona iha
movimento hotu, hakere hotu, kualia hotu, sira labok ang significa crise institucional grave ne la iha. Basira la iha. Tambah sama de repente Ramos Horta tu sai presidente ma crise ne iha fali. Significa problema psicológico como hatur la lozona. Segundo, iha nebane wainhira liu fulaneng la consegue forma governo. Agora é uma forma que no governo desde 2020 é uma forma governo. Se a sala até presidente Luolo convida Dr. Ramos Horta atu o insama harelisu problema iha Myanmar. To o ministra dos negócios estrangeiros ba vota abstain. Dr. Ramos Horta até dia lafiar katak ne orientação husi secretário-geral Maria Alcatiri significa emania governo de aquela ne buat lebih haretu Dr. Ramos Horta ni kualia. Terceiro, hoje ita ia liur ita lahatene ne mak ita diangkatak hoje ne promulga halet mas osang lai halet mas eman lebih kar governo de iha. Agora povo ladung ia problema porque durante o povo ia hang ini farina, hang ini talas, hang ini fosso batar. Deve orçamento geral do estado, né? Orçamento do estado nem lá, orçamento geral do povo lá iha. Keempat, wanhira iha neba hatete diangkatak. Sehau la sala iha ne hatete diangkatak tem que ser ronamos partidos políticos sira. Então, molog dissolve o Parlamento Nacional, senhor presidente Ramos Horta tem que ser rona partido sira negoto ida Fretilin, ida CNRT, ida Punto, PLP, PD, PUDD, Frente Mudança ou Narsa UDT. Mas se Dr. Ramos Horta rona de CNRT, Frente Mudança ou UDT, labele. Ronamos Conselho de Estado. Se sira diang labele, presidente hakar conforme ni hakar, lá é problema. Se processo nem makla hatama, Constituição hatete diang katak nia ilegal laia existência jurídica diang katak decisão presidente da República la vale porque critério la preenche. Kecuali Dr. Ramos Horta berani hamri atau ribatung mesa hanesang sira uluk ne halo ane dia kona mas enquanto CNRT ho UDT ho Frente Mudança força lato atau ribatung mesa tamanema kau dia ya Facebook ne irrealismo atroz. Realismo atroz ne ema Portugal sira dihang uluk kita mehi atu kurasikanne ba ema Portugal sira dia irrealismo atroz mimpi orang gila di siang kono. Portugal la fiar itu kurasikan. Tau Portugal luta atu ita ba narsa atu ba integração. Portugal la fo ba la ajuda ita tu kurasikan la yang ada. História la yang sanir ba hau. Pelo menos história nebe hau kokorasi ia 1974 mai to'o 1989 wahira Santo Padre mai ona tu halo narsa mai visita Timor jovem sira halo demonstração primeira vez iha misa larang nemak nação sira loki matang to'o massacre Santa Cruz nemak foi Portugal hau hakoda mas antes de Daniela lain agora bahau favorita ita oferece ba ita niaan ba nação no estado ne ida be fraco ne ita hadi atuituir labele estraga atuituir bahau ne princípio makane dissolve Parlamento Nacional ne lisan ad ida iha estado de direito democrático ida ne ladia ita gosta halo ida ne então cada presidente ida mai quando nia lagosta na Parlamento Nacional ne resolve. Halo diálogo, halo
consenso nacional no compromisso político. E da nema how kualiana ba partido ne atu defende how atu vota ba how lai consenso nacional depois no compromisso político. La bele obriga presidente da república comprometido ba partido ida. How hanoi batida. Hanesan saida ma retlin halo baluolo. How no CNRT se halo ba Ramos Horta. Ito ikos main Ramos Horta se fila ba pretlin. Iha Constituição, artigo 100, diangkata quando dissolve o Parlamento Nacional, né, se ia consequente posterior eleição, lá ia eleição antecipada, né, doutrina A tidak mak dia eleição antecipada, né, lá losi, da Constituição lá dehan. Mas ninha critério hanesane. Presidente Luolo lá vele dissolve o Parlamento Nacional, ne duni husi janeiro to o maio nia la iha ona direito, la iha ona autoridade, la iha ona poder atu dissolve o Parlamento Nacional. Significa to o maio ne Parlamento Nacional tem que meeting na fati. Presidente eleito nia empossado ou nia investido iha maio, claro, nessa forma ela ou insama qualia ho partido político será tu dissolve o Parlamento Nacional, nem tem que ser qualia partido rototo, inclui Conselho de Estado, nem nessa lori tempo naro, mas Constituição nos deixa se falta fulano nem de atu eleição tua irmã nem presidente da República lá ele dissolve o Parlamento Nacional. Lá se Dr. Ramos Horta sai presidente, nem dissolve quedas para pretelin junto PLP hakar nem tidak mau tahu bah asal tadi nem buat tidak. Mas se hakar tu lolos Constituição, nem halo tem que ser qualia o partido roto e se ona ia dezembro, janeiro, nia la veliana declara porque Parlamento Nacional ela fulani de tanto dezembro ela saída, ela los ida. Nebe bahau dissolve o Parlamento Nacional ne so ba ema nebe la compreende Constituição, povo nebe la lema kita ba lohisa hele ba. Mas bem Constituição la permite atu halo dissolução do Parlamento Nacional, satang halo eleição. Porque o Orçamento Geral do Estado promulga tiaona atau osang ia kalaya ne urusan belakangan, mas se ita hakara respeita Constituição. Hau dia dalai datang, laos tambah hau la concorda, mas tambah se ita hakara respeita Constituição. Hau leia lusa Dr. Ramos Horta hatete dia buka tu maioria fung no maioria fung ya parlamento significa Dr. Ramos Horta hatene na kata impossível atu be dissolve Parlamento Nacional agora ninha linguagem muda tiaona o hin haule ya lusa dia kata buka atu oisama kiha darsa oisama kiha be saida fung iha coligação fonga ou iha coligação ou coalição fong iha be iha governo tu mais lá tem coalição fong ne atu buka ba ine be mas claro nia sei lá lo tuir CNRT nia cara pasti ona ne porque nia tengan nia kata nia la mampu sim itare complexo tebes ho declaração hirakne e ligado mos ba iha Dr. Martino que ulu quando mesa na feira do parlamento halo protesto haker artigos barak kuliah sobre mesa nebe makrahne bot tebes significa e altura na bane esforço nebe halo ne o insala otuir constituição itahare fila fali ba iha posição o hinoron embora governo parlamento ne funcionamento de acordo kedan lá normal. Mas se liga fali ba iha 19 de maio 2020 nia
cari Dr. Martino Mac eleito sebagai presidente da República, se serviço a muito o parlamento idane o governo idane ka unsaka se na fatin kuliah kona vai problema constitucional que acontece dia 19 de maio niane sursa ida ita halo atu orienta fila fali parlamento ho governo idane atu bele la utir koridor da konstitusi niane uluk nanain urusan governo niane parlamento maka hahoris governo presidente da república ne hein ia artigo 85 ne presidente da república ni serviço ne hare partido sira ne halo coligação quando atinge ona maioria parlamentar presidente fokus pa maioria parlamentar ne na bele ele fala minoria parlamentar. Ida 2017 ne presidente da república ninha kesalahan makne fo fali ba minoria parlamentar atu hukum hau protes hau hakerek dia labele mesmo ia larang ne ema diam PD ia larang hotu ema sempre temi hau ne ema PD niang mais atu PD ne hau niang kala hau niang bahau hane sande importante kon latuir konstitusi hau dehang fo hatene fo hanoi mas ela coi halo hat hal saida mas hau ni obrigação ho fo hatene e hau dehang katak freteling ho pedeni mono tinai dan larang mono dun halo fali eleição wanhira CNRT kunto PLP kar ukum hau dehang mono ne sei patina ne doni liu tinangi dan sana ne sei mono porque AMP idabe fong CNRT kunto ho PLP ne todan demais sira resolve serne problema barakli do que resolve problema liu tinangi da mono doni nebe how odi CNRT fretlinga lai how la odi partido ida how fo hatene diangkata kita ne lawan sana mudar docente, mudar professor, nebe e experiência hanorin politica cleurona, hau analisa, hakerek livro, hau hatene, nebe hau fo hatene, mas emang la gosta hau diang saira, imi atu gosta kala gosta, hau fo hatene, monona, neduni processo ne hau acompanha o siliur, mudar amlulik, mudar diretor Comissão da Justiça e Paz, mudar docente, política niang, hau fo hanoi fo hatene até babe bispo sira hau hatete diangkata labele halo estado emergência ne selai ita tamai emergência do estado lakoi la na fatum sai ini resultado hansane ne duni entre hau ne kejujuran hau ne honestidade no sinceridade atu fo hatene hau fo hatene mas hau laodi emaida la halo vingança vai maida hau fo hatene imi lakoi la batida assim que mono tiana hau bebas hau fo hatene bao mas o lakoi la hal tu mono hau ia biblia mo sane deha se oni mawaling rumah halo sala o hatene mai be o la fo hatene bania nia mono kari o mak sala mas o fo hatene bania kata klabele halo mas nia halo na fatima nia mono o livre hau livre porque hau fo hatene ona ne duni agora hau ba candidato ba presidente da república hau tau primeiro quedas ba partido que kuang PUDD hau dian quedas ita halo inclusão para ita que kuang no ita kbit like ne ita folima ba malu Nicolau Lobato ne hanorin ita hanesane nós somos país pequeno e fraco. Os nossos inimigos são grandes e poderosos. Nós somos país pequeno e fraco. Entretanto, sabemos e podemos e devemos vencer. Ita makhatene, ita makbele, no ita makmanang. Neduni tem ser ita. Labele fahemalo. Dr. Ramos Horta labele hamansanya tem ser mai mudar ema nebe mai si Nobel da Paz. Itanya mensagem atau saya kandidat ne mensagem da paz labele mensagem hau ataka brena
marsa ladiak malu kono fretlin ho narsa kunto ho PLP au fretlin ho kunto PLP au terus terang dia baik la concorda ba ini mas similar na fatin ho ajuda buat nebe ho PLP la itu na selesai kita tem que ser Timor ni Itania memang amu papa dehang ba hau ne atu usa hau ne talento no dom stomac atu servi ba bem comum CNRT bem comum Timor-Nian Fretilin bem comum Timor-Nian PLP Kunto PD PUDD Partido Bototne bem comum Presidência da República né bem comum Itahutu dia Parlamento, governo bem comum né tuir doutrina igreja nian se dane bem comum how tem que ser iha Aristóteles né hatetene prendere cura dan tema how mak tem ser cuidado sasansir né chefe do estado né nesse serviço mak cuidado o povo nessa sasan iha ulum fohanoi iha larang sente hamutu iha kotuk ajuda na bele atu halo hak solo grupo idan ruannya larang ba amiansa pali grupo sil disol parlamento ne mensagem política ne be cria mais confusão do que solução e mais pronto papagaio mak barak welaya batida ne política papagaio ne sim amo interessante los misita husita dana ita hakat ituan ba iha prosesu kampanye serne ke amu uluk nudar presidente CNE iha Tinan Sira Libane komisario ba iha CNE nian tuir itania hare kampanye sirne be mak durante lao idan be mak atumai itania leader sira tama sirmai ho background de nudar histórico dalla barakne sempre kuliah kon ba historia i kuliah liu kona ba ida atu hatung maluniane ba posição Dr. Martino Nian Rasik iha elisão nebe atu maine se enquanto lori história itania história iha duni mas lahanesa ho líder histórico sira ta posição itania wensa ba kampanya ne ita atu lori mo programa ka atu lori mo história ba iha kampanya nebe atu mai ne atu fo perspectiva itania nudar komisarius nebe iha tim sira libane observação itania durante kampanya sir samai ho kampanya nebe atu mai ne sama itania posição atu hato itania programa ho plano sir ba iha itania povo ne au primeiro iha ideia rua nebe ao sei batu hal ida ulu consenso nacional ida selo compromisso político atu conta a história Timor ne usi los palos to kusini ideia da kini história história how nudar labarik história how nudar jovem história how nudar amluli ne barak makau hal mas se emahotu halo história tama-sama ita tem ser gawaan yang ita makhalo nação ne Mores nação ne ukung rasikan how mayu si instituição ainda narang igreja católica instituição ainda nabe lagabang atau diang kata kami makluta pe timor ukung rasikan laika mas povo makluta atau ukung rasikan nedoni primeiro estar how harelai povo ne nini hakarak então bahau hau ni experiência desde que quanto obot to agora hau sai professor educação ne buat tidak nebe bahau hanesang futuro nação nian ita sai bahalo kampanye diang jovem ita mak be futuro imi mak futuro nação nian mas jovem sira nia futuro ne hareba ita nudar líder quando ni hare ni nia mestre hatudu dalam então futuro ne katua sira labarik sira hareba katua sira sira dia oh aminia futuro makanesa ne se hau nia amang sira naukting labarik sira hatena oh amairu hau nia futuro mak naukting mas se hau nia amang mak eman nebe ba igreja ba halo buat tiak foi exemplo né tulung malu
labarik sira oh haunya futuro maka idane. Então, labarik sira ne hareba sirnya amang, hareba futuro. Amang sira, inang sira, hareba jovem sira ne hareba sirnya passado. Jadi jovem, imi laos futuro inang amang niya, imi passado inang amang niya. Inang amang nebe dia kwa hira hareba ni wang sir ne dia ai uluk hau terus hau susahan sane hau lakoi hau nia wang sira hane sang uluk. Itu ni feri katua sira ne hareba jovem sira ne hareba uluk label hareba oin. Katua so feri sira imi nia futuro mak rate. Laos jovem porque katua so feri sira sila sai jovem. Jovem sira mak sai feri ko katua então futuro ne hatudu sinam. Hau hakara kalau revolução da educação. Mestre sira o insama iha comunidade ideidak ni ita iha escola nebe dia atu labarik sira aprende moris. Fo valorização ba mestre sira, ba catequista sira, ba zelador sira. Ema nebe pacientemente sira nema hanesang ohin iha italiano dia prendere cura. Sira nema lorloron cuidado na são itane. Mestre sira ho catequista zelador sira, padre ho madre sira, enfermeiro doutor sira, sira ne lorloron cuidado na são idane. Depois ma polícia ho militar. Mas se ita halo imaginação ida kata componente sira ne hamutu atu toma cuidado ba ita ne foi sa asira. Ita toma cuidado ba futuro nação nia. Ita mak cuidado. Se sira futuro nação nia, ita sai líder ne, ita mak hatudu ba sira futuro ne hanesan ne. Mas o presidente ulung laiha hanesan bibiatang nia la Amerika oin la ketak-ketak nia betul na. Nedoni hau uluk nanai educação ne ba hau ne vida toma. Hau sai halo idane. Hau sai guru desde SD mo sau Hanori, SMP, SMA, universidade mo sau Hanori goto. Hau tinan tonu resilima, hau e experiência Hanori. Hau atene autor. Então hau atene muito bem educação. Segundo, consenso nacional e a justiça ou paz. Tauma tamba juiz, sira advogado, imagina que nebes serviço da justiça. Atu labeli estrada. Juiz halo de dia, procurador halo de dia, polícia halo de dia. Tem que ser ajuda sira tu sai dia. Sira decide sala ka, buat rumah sala ne, sala duni, mas itamos tem que ser a coragem atu sustenta sira tu halo buat dia. Na belcar tu da polícia robe juiz sira advogado sira robe procurador sira da cartu da tum tu da sa sir lorong aguenta problema how atende ser minha problema bara how atende mas hamos la sala quando how atende sira sala siramos la sala tama sir halo sala mas bese sala ita ho tutunian mas se sira halo dia mo sita gaba sira dia sira halo dia favorita kanesane. Kita ajuda malo. Ida selo uma paz. E a Constituição ne hatente diangkata desenvolvimento de uma sociedade solidária e fraterna. Agora, Santo Padre Francisco agora ne promove fratelli tutti, fraternidade humana. Dalam rumah ware Dr. Ramos Horta kualia kona ba acordo iha Abu Dhabi, mas nya ledet sudah tahi da dokumento firmanya lah hateni da. Lebe hama hateni liu. O insama igreja agora promove konaba fraternidade humana, mas be ia constituição iha ona. Ao sente komik fali wangira Dr. Ramos Horta dia kata ita tem que ser adopta buat nebe husi Santo Padre mai. Adopta. Ia constituição iha na Dr. Lale Kari. Mas a Constituição é ona. Deduni, how nudar presidente, how atene muito bem sai da maquia igreja larang, how hanorin filosofia da Constituição, how hanorin,
au ajuda mahasiswa barak makatu halo i hau sente kata pas ne musuh wangira ia tolerância entre cultura e religião nebe ajuda a tu povo ne retan identidade rasa nia dignidade rasa e religião ne católica protestante no Islam Santo Padre com suatu religião ne tem que ser ia diálogo ia tolerância e ao serviço baidane desde 2005 ao envolve ela mas o local sei mahasiswa ia Indonésia nos o Muhammadiyah o NU ao ia relação dia kami alo discussão ao nível filosofia e teologia so how sei lava conta história quando ba uluk luta how bele diangkata ida leader sira be ba railior ne how luta makas liu sira do que sira be ba railior ne how bele diang ida ne se akara conta história ne hamos berani mas lalika é malahan história ainda da quando história dia trio orienta nação vai dani ita tem que ser consenso nacional iha educação justiça no paz how se badere o matan partido todo se how eleito favorita investe mai dani ita how dani ba fale compromisso político ne how hein fale parlamento nacional eleição parlamento nacional semak tama governo ou semak tama parlamento nacional how tu rosira olha e dane how gosta buat tidak narang plano estratégico de desenvolvimento nacional ne CNRT ou PD PSD ASDT capaz só que o de beira halo acordo ne ia comprometido ne nem lhe foi ainda você plano estratégico de desenvolvimento nacional ne lá moço né CNRT rasimos carso hela ninha obra nebe iha até movimento apoio obras sananamos la lei buat tidak ne nebe how sente anesan lakong buat nebe ita halo dia kita em vez de lori buat dia ne bawa ila ita istraga tuiti presidente da república fuma buka det mak istraga no sokar dia tum sa la vai da presidente da república harus itu ya clarang atau ita halo kompromiso politik imi dihamba saida mak imi kampanye ba povo imi dihamba porque osang imi makair ricuson estado niang ya governo nia lima atau decide nia parlamento nia lima atau fiscaliza nia parlamento nia lima presidente da república ia ulung atau hari itu ia mata atau hati itu ia fuang atau sente estado nia problema mas mo sente povo nia presidente da república mak tem ser conexira laos presidente da república ba todan tema partido ida depois partido seluk nia kar sansan ini inimigo presidente da república labele sai inimigo ba parlamento nacional no governo oposição bele presidente bele sai fone nia parecer dia katakunya contra porque nia ia direito atau halo parecer inconstitucionalidade nia mos ia direito atau apresenta veto então o presidente ia instrumento mas bem lá bele cargo de halimar tama lagosta partido veta quando lagosta idane lá discutir lá então tu ramo tu quali de dia lá porque governo parlamento mono presidente mos tem que ser mono tribunal lá los presidente mos sal então órgão estado hatne presidente parlamento nacional governo hobe tribunal iminain hatne airing demokrasianya ida tohar uma namtatne estado tamak namtatne nain hatne responsabilidade nabeli dia malipu makteus uma quando namtat itu mai riba pa mania lete ya mau malarne mate mes airing tama sama airing mak betohar tambah itala cuidado airing sidane presidente da república ne labele tama mai ne amiança ulu kona lá presidente da república tuir constituição e laos tuir emaida do nyakar sim Dr. Martin interessant terus ita husiktia ida nemos ita hakar-hakat ituan ba iha programa lolos liliu ligado ba iha funsa esira nomosférica tua sira
ita hareba ia aspecto ekonomian ini ya. Tama ita hatene kata fun sa Timor o in lorom barak tertebes mak desemprego ita sirne be ida di autonomos maioria mak desemprego e dan be ida de avançado namos tal barak ne na ia esperança na ba ia sirne mor balmos foi ida di fun sa hela. Is esperança ba ia sira la contia tamba politika ne be mak la ola dundia kodi ikus mai resulta número de desemprego ne sama casa até fun sa barak mak tem que sair tuba iha relio. Hanesang emane be serviço iha uma creda 23 anos ita tene muito bem quando ba itania foi sa noite ne povo ni karak ne saidalos. Então, cara kita eleito ba iha presidente da república esforço saida ma ita karak hal ho governo atu bele resolve necessidade foi sa asirnia mamo sirne be ida de avançado ne atu bele responde ba sirne preocupação que durante ne sira preocupa hela tamba governo sirne be maklibane itare número de desemprego cada tinan sempre aumenta embora foi sa sira cada tinan uns gradua mas serviço ba sira quase itare menos tetebes então posição itania cara que eleito o presidente esforço saida ita tal o governo pode resolver problema sirne atu problema ekonomia niang presidente da república lá ia kenal lá ia kebit sama presidente da república assunto ekonomia ne assunto governo niang porque osam no recurso ini ia governo mak gere itania problema mak ne itahili partido no forma governo mas be fokus babe desenvolvimento ni la funciona nessa atli tang sai deputado go ministro estado selusira atu halo politika mas be sira halo fali projeto ya projeto barak na be ministro rasit mak tungkar obra ninia programa empresário sira ia nebe empresário sira nós sira tem que ser selo ministro sira para ajuda a ser projeto ne bawa então ia curita corrupção Santo Padre Francisco hakere que gosta e Santo Padre Francisco sempre diga pecador sim corruptor não how sai presidente é um belo hatete hanya pecado lá é problema mas quando deixam o corruptor o queda sa uso renuncia o presidente da república lá também presidente da república tem que ser a coragem atu ba ia governo de angkata kolha e me promete ba povo ne atu hadia ni economia ne ni plano concreto ne saída se plano concreto ne idane partir de forma governo ni ministro lá ia alguém favorita ita buka tok ministro si partido sira ne bel latama ya governo la forma governo sira ita uso ajuda porque ainda de tani nação presidente da república tem que ser ajuda a negociar tu sama claro sabe o presidente da república ba taman partido tem man ni de ita na verdade sana itu tem que ser hanoi uluklai bem-estar material constituição qualia quando ba bem-estar material e espiritual ya ne ba ya artigo 6 ya constituição agora número 6 da algo mas ya ne ba hate ti dunia sana assegurar desenvolver e assegurar o bem-estar do povo material e espiritual. Anesane, batruma hakere kan sane. Aula dekor di dia pas awat ini ina. O presidente da república tem que ser halo idane. Ajuda governo atu ia conceito econômico ne idan be claro. Outro sibuk mak tasi Timor. Mas ser tasi Timor maine itania recurso humano ne ia kalai. Laiha. Haruka ba training ya Cilacap IOB ka di Cilacap mai fale ema mak serviço porque lobby atu tama serviço ne laiha. How annoying povo ne moriskia uluk nanain
tamba itania estado dili o governo ne lá tem halo caridade bapo basira importante a minha partido ne osantama empresário nebe ajuda a minha aumenta ne sira halo lalais mas a bapo ainda ne dani problema grave li itania estado ne mas sai ter ministro não sai ter deputado ao mesmo tempo saímos contractor projeto da Macas lima kanesa meia o kusine ba discute com a orçamento geral do estado ne ba no dar deputado aprova tia hak fui cara osan lá o hak fui dia tia projeto o kus sério mas acontece mamuk bote balão mamuk bidong mamuk ni lah kono bakuman lian taruh kunas. Mas ele salah ya nebe, salah ba ita hutu nebe tur foti decisão ni. Bahau ida ne, hau hatene husi forum nobis ni non Fernando Lasama hakara kalau projeto ida ne atu saya nessa economia social de mercado. Hau temporona vamos lá compreender de dia. Ikusmai afinal PD hakara kalau batimor tomak CNRT overclean concorda atau halo detia ukusi membuat tulaliman tia ba alkatiri halo tia proyek tia ukusi alkatiri fila tulai dia kan buat tidak ada sana kita tem que ser consistente no honesto no sincero ba itania no ba itania estado no ba itania povo que presidente da república deve ir a hili how la compromisso how tolera ini halo pecado mas a corrupção e todo fato moras how sei haretir órgão do estado sirene ati tabele hal essa no claro nebe bahau presidente da república koko atu kualia bebek ba governo no ba parlamento nacional atu forma esquema economia ida no coloca ministro ka secretário de estado ida nebe hatene desenvolve itania economia iha plano estratégico de desenvolvimento nacional de iha mas como nem Fretilin nem CNRT hakara usa idane agora até próprio ao center CNRT nos lakukan usa idane porque alo haruka Dr. Ramzar está comprometido mas dia fon kono ba povo ne hauni hare nomor 1 atau nomor 6 ne dia fon povo lain nepe hiliba sim doutor ita tu to na barroha masih questão rua que cara colocatan ligado ba iha presidente república nebe atu eleito liu atu foto mara de posene tatene kata presidente parlamento nacional maxi fo posse ba iha presidente república nebe eleito husi declaração candidato balon nos questiona quando ba legalidade husi presidente parlamento atual ninia e doutor Martino Rassi hanesang emanebe ulu protesto makas halo educação popular li husi patriotismo constitucional li husi seminário o insama educa itene ema sirabel hatene dia kon ba constituição no governo o parlamento sir rasimos bel halo reflexão husi constituição ne rasi atu bele hare ba iha papel ne besira assumi ligado ba regimento si parlamento nacional ne rasi ne duni ba iha posição padre Martino o hanesan candidato ida o insa itania posição quando retan confiança o povo simu tomar de posse ne concorda galai o presidente parlamento nacional Dr. Anceto Guterres. Ita quando la lei constituição de qualia macanesan ismanas lotuk falta de tal soro e a constituição presidente do parlamento nacional nia hamrik em nome do povo nia loque sessão extraordinária parlamento nacional mas bem a constituição presidente do Parlamento Nacional lá usa levão impossado
presidente da República é investido. Investido significa Doutor Aniceto Iha Kalaiha Lapentin, Doutora Olinda Hamri Kenevamos, Bele, não é problema. Lê Constituição de dia. Depois, tuir falimaine e a fuan toma de posse. Presidente toma de posse e laos empossado. Lá ia. Neduni, how eleito sai presidente da República, por qual motivo how varunguranga o fretlin, pelpeho kunto. Sira itahututu durante ne lakoi protes. Buat ne behau protes liusi patriotismo constitucional ne. Ema lakoi hola caso significa durante 20, 21, 22 ne ita setuju Aniceto presidente do Parlamento Nacional. How protes ona, mas be ema lakoi rona, hototo simo e ita simo de itona. Mas se how mak eleito no presidente da República, Aniceto atau Hamri Kenevaka, Olinda atau Hamri Kenevaka, Luis Roberto Hamri Kenevaka, Armanda Berta Hamri Kenevaka, how é investido. E a Constituição usa ali o investido. Narangkatak sessão Parlamento Nacional ne how foti juramento, how toma posse perante e how laos impossado, how investido. Laos impossado. E no Parlamento, Aniceto fala que a sede de la Pentin que Parlamento Nacional. Lei de dia Constituição. La bele lei como la gosta fretelin, la gosta pelpeho kunto, Constituição de hambatida, bahanorin fali buat sila, how la miring hanesa neida. Itu ni favorida povo tomak sira be hatete diangkata Aniceto la ne laona porque idane ia mundo acadêmico ami bele qualia mas de quando tribunal recurso concorda ona idane maklao idane makita aceita que taluha sira be hatete diang Aniceto ilegal ne Aniceto ni assinatura gaji mais sira simu helade itu ni la liga tal deputado sira ministro sira be contra be Parlamento Nacional ne gaji fulan simu na fati e estado selo atu imi contra mas be sai mai lior ne hatete ba povo diangkata ami contra ne tamami contra mas be simosa na fati favorita honesto no sincero ba povo how protest kata Parlamento ne linha formação mas enquanto decisão tribunal de nós itu label dia batin. CNRT halona complain ba tribunal recurso. How le parecer CNRT niang how gosta e dane acadêmico intelectual elevado. Mas how dia batida. Itania tribunal recurso ne ba urus caso civil. Caso constituição ne bot demais. Caso eleitoral ne competência Supremo Tribunal de Justiça niang. Ita lahari Supremo Tribunal de Justiça ita taudet mak Tribunal de Recurso sai mai hane sana ita talusa debe ita simu de itona idani ita nia fraqueza durante tinang dua mulu ne ita lakoi rona ita nia recurso sira matenek nain sira timor uang ita lakoi rona gosta rona ter malai masin kaut makne deduni bahau hau tau dalai datang independentemente how nia oposição ba Fretilin ba Aniceto mas be nia tem que ser hamri que oi atu lidera atu halo investidura ba presidente ilaus imposado e as 75 mos Xavier do Amaral ne investido laos imposado lá e a português how nunca escola português mas quando lê constituição vamos aprender português ao até Sim, ita atu tona ba iha rohan masa se iha questão ida que cara coloca ne ligado ba iha aspecto educação mas que ne competência toma que iha governo mas nessa presidente da república estamos bele fornoi ba iha governo o isa bele halo programa ne be makia ba iha
itania futuras geração sirhotu. Como mai ho antecedente hanessa nai luli, ita reconhece kata sucesso bot husi igreja católica nian iha Timor ni idama iha educação. Quase matenek na insira ke ohinoron atu deha hatene te botot iha Timor ni sira mak botot niamus ne tamba papel husi uma creda ni li husi ne lulik sir ne be iha tempo passar libane fo hele educação basira. Se ita assumir na rudar presidente da república esforço italiano o insamak tudo governo atu bel halu ligação com parte igreja liu ba iha aspecto educação né tamba ita hare durante 19 anos e tal educação kusi parte governo yang ke esforço ema bana escola mak ita hare normal da rumah se ita bel den run ranga ituan bot sir ate ministro próprio nia wamos la escola iha ida negeri sirna barak dulu fan ba iha katolik nia então kari kita eleito ba iha presidente da república hanesa ema claro ida esforço saída mak ita karak dudu governo atau ligação dia ko parte igreja ko di bel hatu dia ya setor educação nia ia concordata qualia conaba o insama que estado se fornece orçamento suficiente a tu halau escola sira iha escola católica nia mas be husi aspecto igreja husi parte igreja católica nia igreja católica usa lefan missio canônico ba iha educação significa direito canônico ne tau ona educação católica ne oinsa escola católica ne oinsa ia buat rua lah nessa educação católica ida seluk escola católica dalam rumah kami padres kami diskutimos au diang idane untuk tu bingung kan lah concordata ne claro ona presidente da república ia instrumento ida narang concordata neme presidente da república como hau hakarak halo revolução da educação hau se husuba governo ko igreja católica atu hare buat rua escola católica educação católica o insama kita educação católica ne kita oferecemos ba escola pública tambah masira be escola ia escola pública ne sarani hotu barak mak sarani tugas igreja católica nia mesmo nia la iha escola católica mas be igreja nebe iha paróquia nebe escola católica la iha padre ou madre sira ia responsabilidade na fatimba educação católica clauset catequese ou animação mais jovem sira mas educação católica agora iha igreja católica ia conectil au hanuin kata conectil hobe congregações sirne ita tur hamutu igreja católica iha buat tidak conectil Comissão Nacional da Educação Católica Timor-Leste mas ihamos associação babe fundações siran bekar escola ita tur hamutu ko ministro da educação e hau aba mai rua sai presidente da república au iha hanuin queda satu task force ida envolve ema hotu atu ita iha congresso da educação ida congresso konababe língua atu ita tur hamutu mas ita dala ida ne ita halo revolução da educação ia hau mai usi base igreja católica niang hau hanoring husi SD to iha universidade na fati iha ambiente escola católica niang hau hanoring iha Dili, iha Jakarta, iha Malang, iha Soibada, iha Baucau, iha Dili, nebe hau hatene condição educação iha manatutu hau lahanori mas be hau taumatamba educação complexo tebes educação ne buat tidak buat tebes e latode te escola educação ne abrangente e precisa ema nebe hatene educação para salva nação itane sida kandidat sila kawari lai experiência hau tinang tunu resin lima hanori ni escola kusi SD ton hau makatenili kandidat sila futuro nação ni layan sila ribut mak
conta história uluk sira luta ia liur ne oisa, mas ia larang ne sira para hoida. Fokus para educação e Igreja Católica, how de batida. Portugal tama ia Timor ne 1515, hal festa pot. To osang ne fakarar birrete opus ne resultado zero. Mas Portugal loque escola primeira ne ia 1915 em Patratos tam la loque escola. Igreja Católica loque ia 1774 escola seminário primeiro ia Okusi, segundo ia Manatuto. Depois waktu ir mais Soibada, Fuiloro, Osu, Dare, Lahane, Maliana, ne Igreja Católica ne esforço outro. E a lei ida nebe hau quando leha o sente esfuno hamri. No português tinha tempo ia lei. Timor, Malai, mestiço. Ia ne ia escola. So ne Malai ne uang ho mestiço ne uang badet escola pública. Timor ne uang ne bahot escola católica. E Timor ne uang labela tama escola pública a não ser padre sira halo permohonan tinang ida dala ida tu tama liceu ne ema ida de maroma. Ema husi Los Palos to kusine simu ida de nok la bulak mane. Mas sira ne ema makhalo tamba ne mak igreja loke to seminário mak Nicolau Lobato sira ne Sanana sirne Xavier do Amaral sirne líder nação sira bobot sira mas si escola católica tamba escola pública lá sino sira. Nebe ao hakara com experiência idane ao se encoraja ao ne alin sira padre foi insasira madre foi insasira tu mai tatur hamutu hanui konaba história o insama igreja foi identidade nacional Batimor ao taka ho história Nicolau Lobato o saber do Amaral ne dehang se lalori igreja católica Timor o himarno laia batida General Francisco da Costa Gomes, presidente da República depois de Espinola, nia hatete duni ita Timor ne Portugal lahalo batida, tina atus lima lahalo batida, estrada detmos quilômetro ita lahalo. So Igreja Católica no língua portuguesa ne também Igreja Católica Hanoring Henebama, Timor ne laba oi. Depois governador Lemos Pires, niamos dehan, yang kata hau batu ao processo de descolonização ema Timor ne laiha sorte lornete igreja católica no ema sira ne ba escola iha dare no Macau nema ajuda nete ka florescida ne laiha Timor ne lavale batida so maluk sira liliu padre sira ita é responsabilidade moral bota tebes atu salva nação dane dalai data lori povo idane ba nação no ba estado ililiu hau esforço macasa atu lori estado idane atu fila fali bania nai rasit makpovo dan é a mensagem. Ya, Dr. Martino, agradeço ter teve baitania tempo nebe fona mai científico di bele passana mensagem ser nebe dia que teve baitania povo ligado ba iha política, ligado ba iha educação, nomos iha economia yang que o consegue explorar bal e tem kata ko informação ser nebe makfo bele loke mositania elitor ser ni Hanoi o insamak bele figure di dia kandidat hirak nebe karik atuba tuir elisam presencial ne sira hato sir ne programa karik pontos importantes sirak nebe ohi Dr. Martin hato bele convention ne povo atu bele tausiar ba iha ita hodi dudu ba iha presidente da república basa ita bot mai ho visão da que fom pensamento fom e hanessa líder continuador da que merece dunia tu assumir responsabilidade bot ba iha organ soberania estadunian iha tempo rumah ami sei hasur level ita atau kuliah spesial konaba programa quando ita nia requisitos nebe tribunal husu ba completo ana científico sei buka fal tempo atu kuliah sobre itinha programa especial cada programa nebe ma planea iha itania candidatura ninian nebe ouvintes telespectadores nema que entrevista exclusiva especial ho Dr. Martino Guzmão candidato presidente da República período tinan rim ruarun resin ruaninia. E tem kata
ho mensagem no informação hirak nebe mak o info hanes sambukai dan nebe mak tiak ba iha povo toma liu ba elitor sir nebe mak atu tuir eleição presidencial periode idanenian bele fihir ba kandidat hot-hotu idane bemak lori programa dia idane bemak hakarak duni atu lori edukação basic ba ia povo lori setor justiça nebe dia ba ia povo idan be lori visão ida atu kore povo dane husi hamlah husi amro husi haleri kirakne nemak sainudar figura idane be ithoto hakarakili podinune bele liberta duni povo no nação idane tuir dalam konstitusional inia tuir duni mehine bemak ulu eroi siramehi ba posição Dr. Martino Guzmão hane samos candidato idane be agora neda dau prepara a Angela oinsa bele submete ba e tribunal quando retangona válida husi tribunal maksei competemos iha eleição periode idane nian neduni mai thotu hamutu fihir baitania kandidat hirak nebe atu tuir eleição ne atu bele fo confiança kare la bele fo sala quando ita hili sala sei castigo ita durante tinan lima ita hili la to minuto ida mas quando bezang ne sala ma castigo ita tinan lima ne larang ne duni bail torsira fihir di dia hodinune sirne be ita escolha bele servido ni ita tuir ita ni hakara tobane det ma entrevista exclusiva especial certificada ho Dr. Martino Guzmão e tem kata ya loron selo se fila hikas atau kuliah spesifiko ba iha programa husi Dr. Martino nia. Obrigado Barak, ita se hasul marfali, ia de Santo Irmão.